Oi, tudo bem? É, esse é mais um vídeo para que eu possa estar explicando como que eu escreveria os filmes da DC Comics, né? No vídeo anterior eu tinha parado no meio da explicação sobre Homem de Aço. E, bem, dando um rewind rápido, eu tinha parado justamente na parte em que eu iria contar como o Lex Luthor reagiria ao fato de ter perdido a concorrência para Ferris Aviation na disputa sobre os sistemas direcionais de mísseis para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Bem, como eu disse, esse seria o gancho pelo qual o Superman iria fazer sua primeira aparição como Superman, tá? O que aconteceria? O nosso amigo Clark Kent iria a trabalho para estar cobrindo o primeiro teste oficial com os mísseis usando o sistema operacional, o sistema direcional da Ferris, tá? Só que além disso, fora o sistema direcional da Ferris, esses mísseis estariam testando um novo tipo de ogiva tática que criaria um pulso eletromagnético, tá? O mesmo pulso eletromagnético que é criado com uma explosão nuclear, só que sem uma explosão nuclear. Uma arma nova lá que eles estavam experimentando. Ok? Ok. Só que o Luthor, obviamente, os capangas do Luthor sabotam o teste. Esse teste com 2 mísseis. E aí que vem a coisa. Essa é uma cena para se fazer uma grande homenagem. Então, eu vou conseguir nessa sequência, pelo menos é a minha intenção, né? Que fizesse uma grande homenagem para os 2 filmes clássicos do Superman. Tanto o de 78 quanto o Superman, o de 80. Bem, como é que a cena aconteceria? Simples. Haveria o lançamento dos mísseis, os mísseis sairiam em muito da sua rota, certo? O comando central das Forças Armadas não conseguiria abortar a operação, abortar os mísseis, tá? E aí seria necessário que o nosso amigo Clark Kent aparecesse pela primeira vez como o Super-Homem, o Homem de Aço, o último filho de Krypton e aquele monte de adjetivos que a gente já conhece. Enfim, só que aí o que acontece? Assim como no filme de 78, vai um míssil para um lado e outro míssil para o outro. Um míssil vai para a costa leste e outro míssil vai para a costa oeste. Ou para vocês que estão assistindo agora o vídeo, talvez seja ao contrário, talvez seja a costa oeste para lá e a costa leste para cá, mas enfim, isso é de menos. O que interessa é que o Superman é um só e ele tem que escolher um míssil para interceptar primeiro. E o que ele vai fazer? Ele vai rumo ao míssil da costa oeste porque esse está mais perto de atingir o seu alvo, tá? Ele vai em direção ao míssil, pega o míssil e leva o míssil em direção ao espaço. Só que lá no espaço acontece uma falha no míssil e o míssil explode. Explode de tudo. Toda a estrutura do míssil explode. Quando acontece isso, cria-se uma fenda na zona fantasma. Da mesma forma que no Superman 2, com a bomba de hidrogênio que explode, cria-se uma fenda na zona fantasma, da onde saem o Zod e sua turma. Muita gente vai dizer, e com razão talvez, que falta de originalidade. Tá, talvez seja uma falta de originalidade sim, uma ligeira falta de originalidade. Mas aqui a intenção é que fazer com que tudo funcione como uma coisa só. Fazer com que o filme seja fluido, que ele possa transcorrer de uma maneira mais linear e que tudo se encaixe de uma maneira muito melhor, tá? E não aos trampos e barrancos. Aí o que acontece? Existe a explosão do míssil, abre-se a fenda na zona fantasma e sai o Zod e toda a sua turma. Porém, é lógico que nesse primeiro momento, o Superman ele não se dá conta disso. Ele está preocupado com o quê? Com um outro míssil. E lá vai ele descendo de volta à Terra para ainda tentar capturar, interceptar o segundo míssil que está indo rumo à costa leste. Só que esse segundo míssil ele não chega a tempo. Ele tenta segurar o míssil, mas o míssil escapa dele e o míssil detona. E tem a onda de pulso eletromagnético que desliga
tudo que é coisa elétrica que funciona com corrente alternada. Nessa sequência vai haver, lógico, uma série de eventos minimamente catastróficos, né? E é nesse bololô de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo que ele salva a Lois Lane. E ele salva a Lois Lane que está num avião. Nada de um avião enorme, nada disso não. Apenas um avião, pode ser um jatinho executivo, uma coisa bem básica mesmo. Bem, nessa que ele salva a Lois Lane, é lógico que a Lois Lane olha pela janela do avião e a Lois Lane vê ele. Toma aquele susto, mas ele consegue lá pegar o avião e trazer de volta para a Terra em segurança. Existem outros eventos que obviamente vão compor toda essa sequência, tá? Mas tudo se resolve de uma maneira razoavelmente a contento. Só que aí, imagina, a Lois Lane já encafifada com aquela história lá dos acontecimentos que são pertinentes ao filme do Lanterna Verde, ela já encafifada com aquilo e dá de cara com o Superman voando do lado do avião, carregando o avião. Aí é que a cabecinha da repórter surta de vez. Bom, aí a gente tem que dividir o filme em duas sequências de ações que vão correr simultaneamente e paralelamente. De um lado, a gente tem o Zod e a sua turma, né, descobrindo os seus poderes, botando aquela nave enorme para funcionar de novo e, ao mesmo tempo, descobrindo que eles estão modificados, eles não são mais os mesmos, eles têm dons especiais que, quando eles estavam em Krypton, eles não tinham. E do outro lado, a gente precisa desenvolver paralelamente a história do Clark / Superman com a Lois Lane, tá? E a Lois Lane vai descobrir, sim, que o Clark Kent é o Superman. Mas como é que ela vai fazer isso? A coisa mais simples do mundo. Uma coisa que nem o Batman chegou a pensar. Ela vai colher da fuselagem do avião as impressões digitais do Superman. E vai pedir para que algum amigo, algum conhecido, poderia ser até a personagem da Jenna Malone no Batman vs Superman, mas enfim, vai pedir para que alguém faça uma investigação sobre de quem são aquelas digitais, né? E aí, para surpresa dela, quando chega lá o dossiê na mão dela, ela descobre que as digitais são do Clark Kent. Pois é. Só que aí, o que vem na cabeça dela? A ideia da repórter. A ideia da repórter é que, primeiro, ela precisa ter uma matéria mais fundamentada, para que ela não caísse no ridículo. E ela resolve que o Clark Kent, antes de tudo, ele precisava se revelar a ela, Lois Lane. E o que ela arma? Ela arma um encontro entre os dois. Lógico que o Clark, já muito interessado nela, óbvio, vai, né? Quem não iria? Pô, até o Superman vai. Então, ele chega lá no apartamento dela, e aí temos uma cena que, caramba, como que não foram usar essa cena e como que não foram usar essa sacada? Nós vamos fazer aqui uma cena que foi feita pelo Richard Donner em Superman 2. Existe uma primeira versão do Superman 2 que não é oficial, tá? E nessa primeira versão, que foi dirigida pelo Richard Donner, a Lois Lane descobre que o Clark Kent é o Superman, ou faz com que ele se revele, melhor dizendo, faz com que o Clark Kent se revele da seguinte forma. Simplesmente, ela pega uma arma, aponta para o Clark e dispara a arma. Simples. Revólver, e dispara. Só que o nosso amigo Clark, lógico, sabendo que a arma não ia fazer nenhum mal a ele, aquele tiro não ia dar em nada, ele se mantém impassível no primeiro momento, certo? Lógico, depois do susto, né, de ver a Lois Lane apontando uma arma para ele se mantém impassível no momento do tiro. E depois, o que ele faz? Não tem jeito, ele não consegue segurar aquele segredo diante daquela situação, tira o óculos, se coloca na posição de Superman, né? Porque o Clark mesmo, ele anda meio com aquele jeitinho, meio corcunda de ser, se coloca na posição de Superman e se revela para Lois.
Só que aí vem o grande ardil da Lois. A munição era de festim. A munição não era de verdade. Lois Lane espertinha pra caramba, né? Pois é. E essa cena existe. Eu vou ver se eu coloco ela na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá? Para que vocês possam ver. Espero que ela ainda esteja disponível para que vocês possam ver essa cena, que ela é muito legal e foi uma sacada que infelizmente foi perdida totalmente. É uma pena. Mas voltando. A partir dessa cena se desenrola um diálogo tenso entre os dois, mas esse diálogo descamba para quê? Para o entendimento. Daquele tipo de entendimento que você mesmo está pensando nesse momento. É, exatamente. Começa o romance, tá? E em contrapartida do outro lado, Zod chega à Terra e começa a atacar o terror e institui o terror de tudo quanto é forma, tá? Só que nesse meio tempo, durante o romance, o que o Clark faz? Pega a Lois Lane, leva para o Kansas para conhecer mamãe e tudo isso. E o Zod começando a atacar o terror no mundo. E ele tá lá no Kansas com a Lois Lane, com a mamãe, sem saber de nada. Até que ele descobre, né, pela televisão, viva a televisão, o Zod. E aí não tem jeito. Aí é partir para dentro e tentar parar o Zod e a turma dele. E aí, a partir desse ponto, eu não mexo em nada do filme, tá? Eu acho que todas aquelas sequências de ação são espetaculares, são ótimas. O Zack Snyder sabe fazer uma sequência de ação como ninguém. A Batalha de Metrópolis é uma das coisas mais sensacionais que eu já tive o prazer de ver no cinema, visualmente falando. Mas só mudaria uma coisinha ou duas no final. Primeira coisa que eu mudaria no final seria que naquela cena em que o Superman quebra o pescoço do Zod, naquela cena o Zod estaria para torrar a Lois Lane, tá? Colocar aí nessa cena um componente pessoal, que seria, no meu entender, muito mais interessante, para que aí eu pudesse mudar o segundo ponto. E qual o segundo ponto que seria que eu deveria mudar, na minha opinião? A Lois Lane, em hipótese alguma, ela deveria ficar junto com o Clark e terminar o filme junto com o Clark. Simplesmente porque aquilo seria um fardo pesado demais para ela carregar. Lógico, ela manteria o segredo, lógico, ela não revelaria nada para ninguém do segredo do Clark Kent ser o Superman, mas ela não ficaria com ele e isso ia dar um nó no cérebro do kryptoniano. Certo? Bem, eu terminaria o filme dessa forma, não mudaria nada o destino do Zod, o destino dos kryptonianos, mas deixaria o Superman longe da sua amada Lois Lane, porque isso seria muito importante para ligar com o que vem em seguida, tá? Não sei de que forma que eu vou continuar esses vídeos, tá? Talvez eu continue dessa forma que eu estou fazendo, bem simples. Talvez eu possa fazer algo mais produzido no futuro, eu não sei. Mas eu ainda pretendo dar continuidade a essa série de vídeos, contando como eu escreveria os filmes da DC. E lógico que dentro dessa continuidade, o próximo capítulo vai ser Batman vs Superman, tá? Mas não vou adiantar nada de Batman vs Superman por enquanto. Eu agradeço a você que está vendo aí, valeu mesmo. Quem sabe aí, até um outro vídeo. Valeu, tchau, tchau.